Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso guia completo para conselheiros profissionais. Antes de iniciar o nosso guia, eu quero me apresentar para contar para vocês por que eu posso estar aqui falando sobre um guia para conselheiro. Meu nome é Gustavo Sutti, eu sou uma pessoa que acredita que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Todo mundo, 100% das pessoas. Eu sou uma pessoa que acredita muito nessa frase que está aqui do Khalil Gibran, aqui, do Khalil Gibran, que diz, que é um poeta libanês, que diz que o trabalho é o amor que se tornou visível. E quando eu falo de amor, eu não estou falando do amor romântico, não que eu não goste do amor romântico, mas eu estou falando do amor como a melhor expressão do que nós temos, como a nossa verdade, com a nossa verdade que a gente compartilha com o mundo, com a nossa verdade através da qual a gente exerce o nosso trabalho, a nossa interferência no mundo. Então, eu realmente acredito nisso. Já há muitos anos eu dedico a minha vida a criar empresas que sejam mais felizes, a ajudar empresários a serem mais felizes e também a, a formar conselheiros que sejam pessoas felizes, que ajudem a criar as empresas mais felizes. Eu sou pai do Pedro e do Rafael, eu sou padrasto da Marcela, eu sou companheiro de vida da Andrea, eu sou, que mais? Eu sou professor de MBA de cadeiras como empresa com propósito, um MBA de inovação e gestão, sou professor de MBA em controladoria, na cadeira de modelos de negócio, como avaliação e modelos inovadores de negócio. Eu sou fundador do Conselho Muda do Jogo, que é o primeiro serviço de board as a service do mundo, que é a maior empresa de gestão de conselhos do Brasil. Eu sou fundador do Conselho do Futuro, que é uma escola para formação de conselheiros com uma visão nova. Eu sou corredor de montanha, adoro o mato, adoro subir morro correndo. Eu sou psicoterapeuta. Eu sou um monte de coisa, como todo mundo. Você que está aqui me assistindo, você também é um monte de coisa, né? Nós exercemos vários papéis na vida. E cabe a nós sabermos escolher como a gente atua em cada papel e o peso que cada papel tem na nossa vida. Não dá para falar de conselho, de conselheiros, como ser um bom conselheiro, sem falar de equilíbrio, né? Isso é uma das características fundamentais de um bom conselheiro, o equilíbrio. Eu, particularmente, tenho uma visão de vida uma missão de vida minha mesmo, uma escolha que eu fiz e faço, principalmente junto com a Andréia, minha mulher, que é da gente viver uma vida sabática. E a vida de conselheiro permite que a gente viva uma vida sabática. Eu trabalho muito, muito, trabalho muitos fins de semana, finais de semanas, trabalho muitas noites, mas eu me divirto muito. O prazer é muito presente na minha vida, muito presente na minha vida de trabalho, na minha vida pessoal, e conseguir conjuminar isso tudo, comungar isso tudo, viver uma vida sabática, né? Nós optamos, ao invés de tirar 2 anos sabáticos, por que fazer isso? Por que não viver a vida sabática? A vida pode ser sabática, né? O trabalho é uma coisa boa, o trabalho não é um peso na nossa vida, não deveria ser um peso nessa vida. Já abro falando tudo isso, porque isso tem a ver com o que é ser um conselheiro profissional, qual é a minha visão sobre um conselheiro profissional, sobre quais são as características que tem um conselheiro profissional. E, aliás, o que é um conselheiro profissional, né? Vamos começar por aí. Qual é a definição que eu entendo por de um conselheiro profissional? Conselheiro profissional é uma pessoa que se dedica a aconselhar profissionalmente as empresas, que tem esta profissão de aconselhar as empresas. É alguém que se preparou para isso, é alguém que estudou para isso, é alguém que tem muita experiência com isso, é alguém que entrega bons resultados com isso. Porque senão você pode ter se preparado, etc., mas se você não entrega bons resultados, você não é um bom conselheiro profissional. Algumas competências eu entendo como competências fundamentais para um bom conselheiro profissional. Quais são essas competências que eu entendo como fundamentais?
Pode parecer meio esdrúxulo o que eu vou falar, assim, mas para mim todo conselheiro, bom conselheiro, tem que ter terapia em dia. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue ajudar os outros. É a máxima da máscara do avião caindo, primeiro em você, depois no outro. Um bom conselheiro profissional é alguém que vai ter capacidade de lidar com situações de extremo estresse, situações de extrema urgência, com uma boa capacidade de tomada de decisão. Um bom conselheiro profissional, ele tem uma boa capacidade de inter-relação pessoal. Um conselho é um grupo de pessoas, né? Então, um conselho ele requer essa dinâmica de relacionamento. Então, você, bom conselheiro, você quer ser um bom conselheiro profissional, você precisa ter uma boa capacidade de inter-relação pessoal. Você quer ser um bom conselheiro, você precisa ter experiência, vivência. Aliás, não só experiência, mas vivência. Não dá para você ser um bom conselheiro sem você ter tido uma vivência relevante no seu campo de atuação. É bem importante que você tenha uma vivência relevante no seu campo de atuação. Não dá para você ser um bom conselheiro se você não tiver habilidades estratégicas. Lembrando, um conselho ele é um fórum estratégico. O conselho principal órgão de governança das empresas e é o principal órgão responsável pela estratégia da empresa. Então, o principal papel de um conselho é a definição estratégica da empresa. Então, a capacidade, o skill estratégico é um skill importante. Uma pergunta que me fazem muito, e o skill financeiro, ele é importante para um conselho, para um bom conselheiro? Sim, ele é bastante importante. Você não tem como ser um bom conselheiro se você não tiver boas noções financeiras. Mas boas noções financeiras não significa você ser o conselheiro financeiro. Significa que você tem que saber muito bem ler relatórios financeiros dos mais variados e que você precisa saber as perguntas a serem feitas para o CEO, para o CFO ou até para o CEO mesmo. Eu, por exemplo, Gustavo, eu tenho 4.000 horas de conselho, quase vou bater daqui a acho que 2 meses eu bato 4.000 horas de conselho. Eu conheço financeiramente, mas eu não sou um expert financeiro, assim, nem de longe. Não sou bobo, mas eu não sou um expert financeiro. Então, o que, que eu sei muito bem? Eu sei ler relatórios financeiros, sei mesmo. Você me põe um DRE na minha mão, você põe um balanço na minha mão, você põe um DFC na minha mão. Eu sei ler muito bem. Você põe um valuation na minha mão, eu sei muito bem ler um relatório financeiro. E eu sei exatamente que perguntas eu preciso saber fazer, inclusive para entender melhor o relatório. Bateu um negócio aqui, eu não entendi, eu chamo alguém que entende. Eu chamo alguém no conselho que entende. Ou eu chamo alguém da minha equipe que entende, ou eu chamo alguém que eu conheço que entende para que eu possa avaliar. Mas eu tenho que ter, sim, conhecimentos financeiros para poder ser um bom conselheiro. Outra característica fundamental de um bom conselheiro, ética e integridade. Um conselheiro tem que ser muito ético, muito íntegro. Lembra que quando você se torna conselheiro de uma companhia, você é um representante dessa companhia, o representante máximo dessa companhia. Você está acima do CEO da companhia. Então você representa ela, as suas atitudes no dia a dia falam sobre a companhia. É muito sério ser um conselheiro. O que você posta no seu Instagram ele respinga na companhia. Ah, mas o meu Instagram é pessoal. Ok, você é uma pessoa atuando no conselho. Então você tem que ser uma pessoa ética e íntegra. Você tem que ser capaz de dizer o que precisa ser dito. Você precisa ter empatia para respeitar o momento de cada um, mas você precisa ser absolutamente firme também. Então essas são as principais características de um bom conselheiro. Se você quer ser um bom conselheiro profissional, você precisa ter, de preferência, todas essas características. Alguns exemplos que você pode ter da importância dessas características. Quando eu falo, por exemplo, de ter terapia em dia para um bom conselheiro, eu já tive situações muito complicadas dentro de um conselho de empresa familiar, por exemplo. Situações de discussões assim pesadíssimas entre irmãos, de acusações pesadíssimas entre irmãos, e acusações que respingavam em mim como conselho sendo corresponsável, e acusações graves até. Eu preciso saber lidar com isso. Eu preciso saber que aquilo não é meu.
Eu preciso saber que aquilo diz respeito àquela família, que eu não levar isso para o pessoal e não me envolver numa discussão que não é minha. Poder manter a isenção para trabalhar isso. Não foi fácil, não foi fácil mesmo não. Eu tenho até um caso que eu me, enfim, que já passou, mas que foi muito importante para mim, que eu me penitenciei durante um tempo. Agora já entendi o que aconteceu comigo mesmo. Mas o que foi de uma família e era um conselho, eu estava lá como conselheiro independente da família e da empresa da família, e de repente começou um quebra-pau, uma discussão entre um irmão e uma irmã, e um pulou em cima do outro, agressão física no meio do conselho comigo. Aquilo foi muito chocante para mim, porque eu não soube ler a situação antes. Eu, como conselheiro, como isso aconteceu dentro do conselho, eu deveria ter sido capaz de antecipar isso. Eu deveria ter sido capaz de não deixar isso acontecer, ou, em última instância, e de ter me recusado participar de um ambiente que chegou às vias de fato. Óbvio, acabou essa. Eu levantei no meio, fui embora e depois conversei com o patriarca da família e me desliguei do conselho. Não optei por não estar mais no conselho porque não quero. Eu atendo muitas famílias, eu sou especialista em empresas familiares, mas eu hoje escolho. Eu só atendo famílias que onde exista amor, famílias com amor. Eu gosto de atender.